Boa noite a todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos aqui para prestigiar mais uma conferência do NDR. Agradecer aos discentes de graduação, da nossa graduação, acadêmicos de outros cursos, de outras universidades, aos nossos discentes da pós-graduação, aos egressos, a todos os professores, e a comunidade externa. Muito obrigada a todos. Lembrando que, além de estarmos transmitindo aqui, também pode ser visto aqui as nossas conferências no Facebook do NDR, e, posteriormente, também será disponibilizado no canal do YouTube, no canal do NDR no YouTube. Convidando a todos aqui, ressaltando, para que sigam o NDR em todas as redes sociais. Eu coloquei aqui do lado no chat os endereços que nós temos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Lembrando aqui, agradecendo também a todos, que nós atingimos a marca de 302 seguidores no canal do YouTube, onde, como eu disse, são disponibilizados todos as conferências, né, todas as conferências que são transmitidas aqui, estão lá disponíveis para quem quiser ver novamente, ou para quem ainda não viu. Então, muito obrigada a todos que estão nos seguindo, e quem ainda não nos segue, por favor, nos prestigiem. Também, além das conferências do NDR, há uns 2 dias atrás, né, foi incluído um vídeo do professor Carlos Alberto Gonçalves Júnior, falando um pouquinho sobre o insumo-produto, né, o básico ali do insumo-produto. Então, também estão convidados a acessar o vídeo, que ele também deixou aqui o link no chat. Também lembrar a todos que nós mudamos o layout aqui das conferências do NDR, e agradecer a pessoa que tomou a iniciativa, que é o nosso discente do mestrado em Economia, o João Ferreira da Luz. Muito obrigada, João, por fazer, né, trabalhar aqui e fazer esse novo layout, que ficou muito legal. Aos alunos da graduação, por favor, enviar mensagens diretamente para o professor Carlos, aqui, né, no privado, para ele registrar a presença de todos. A nossa próxima conferência vai ser na quarta-feira, dia 15/7, vai ser o tema dessa conferência será um novo marco legal do saneamento básico, apresentado pela doutoranda Carla Tiskovski Rodrigues. Ela é orientada pelo professor Jefferson Staduto e co-orientada pelo Knut Western, e vai na próxima quarta-feira, às 19h30. O tema de hoje da conferência, a discussão número 53, é a mobilidade urbana e a segregação espacial, uma análise sintático-espacial da cidade de Cascavel, Paraná. Ela vai ser apresentada pela discente Ana Luísa de Andrade, o orientador é o professor Dr. Jefferson Staduto, e o co-orientador é o professor Cristiano Stan, e gostaria de lembrar a todos aqui para manter o microfone e a câmera desligada. No caso de querer fazer uma colocação, alguma pergunta, né, pode abrir a pergunta, ou também pode ser feito aqui no chat, que depois eu transmito a pergunta para a apresentadora. Também vamos ficar de olho no Facebook. Se alguém fizer uma pergunta por lá, também vamos transmitir aqui para Ana Luísa. Muito obrigada a todos novamente. E, Ana Luísa, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, Crislane. Eu quero boa noite a todos, né?
eu quero agradecer a presença de vocês. Eu sou aluna do programa do PGDRA e aqui, hoje eu vou apresentar o que foi atingido até o momento da minha dissertação de mestrado, que tem como título Mobilidade Urbana e Segregação Espacial, uma análise sintático-espacial da cidade de Cascavel, Paraná. Então, para entendimento tanto do meu trabalho como de como vai prosseguir a apresentação, eu trouxe a estrutura do trabalho, o primeiro tópico, a introdução, onde eu abordo o problema, justificativa, motivação da pesquisa, objetivo geral e específico. Em seguida, a parte do aporte teórico, onde são abordados os principais tópicos de morfologia e configuração urbana, mobilidade urbana, segregação espacial, a teoria da sintaxe espacial, que é o ponto-alvo do trabalho, que também é a metodologia. Depois, as aplicações empíricas, que eu trago as principais abordagens mais recentes que tratam sobre o tema proposto do trabalho. Em quarto, apresento a cidade de estudo, que é Cascavel, e, por fim, a metodologia, na qual eu utilizo a sintaxe espacial e eu vou apresentar as representações lineares do espaço e as medidas sintáticas de análise. Então, na introdução, o Brasil, no final do século XIX, ele passou por um grande processo de industrialização. E esse processo de modificação do ambiente e da sociedade, ele ocasionou uma urbanização predatória e desigual. As mudanças que ocorreram com a regulamentação do trabalho urbano e o incentivo à industrialização reforçaram esse movimento do êxodo rural, e assim as cidades elas sofreram com uma intensa transformação da sua população, resultando em um molde de desenvolvimento, que foi bem excludente e centralizado, então, nesses aspectos econômicos e territoriais. Então, em decorrência desses fatos, hoje ocorre a necessidade de acesso ao direito à cidade, de dar oportunidade ao indivíduo de emprego, serviço de saúde, educação, atividades culturais, enfim. E para se ter acesso a esses meios, é necessária uma reorganização do espaço urbano, conseguido a partir da mobilidade urbana. Então, dentre os pontos que estão associados a esse desordenado processo de urbanização brasileira, o problema da mobilidade urbana, ele acaba ganhando destaque. Uma vez que ele deixa de ser apenas uma relação entre tempo e espaço, como era conceituado no início, e passa a ser um fator-chave de desenvolvimento urbano. Ele é um meio de garantir melhor qualidade de vida, eficiência econômica e, principalmente, um artifício que consegue facilitar ou dificultar o acesso dos cidadãos à cidade, podendo, então, contribuir para a existência de áreas mais integradas ou segregadas. Então, o que são essas áreas segregadas? O que é a segregação urbana? A segregação urbana, ela tem um significado oposto à integração. Ela compreende a ideia de separação, de distanciamento ou de isolamento de partes da cidade. Então, essa separação, ela pode se dar por questões econômicas ou sociais. E ela é manifestada a partir da organização do traçado urbano da cidade, sendo representada pelas localidades que são mais ou menos separadas do restante. Então, partindo dessa citação de Neto, visando que as cidades elas são redes sociais de pessoas e instituições cuja organização física permite a troca de artefatos e informações, a mobilidade urbana ela acaba sendo um fator, um meio facilitador dessas comunicações, dessa troca de bens e serviços. E ela acaba sendo uma das principais ferramentas, então, que melhora essa segregação espacial, porque ela acaba tendo um poder, digamos assim, de amparar um sistema urbano que seja mais conectado e integrado. Então, alinhando esses conceitos e visando que esse é um dos principais desafios que atinge os territórios urbanos, o tema da pesquisa, ele se dá pela relação entre a mobilidade e a segregação urbana, sobre o ponto de vista configuracional da cidade de Cascavel, Paraná. E o que motivou a realização desse estudo? Cascavel, nos últimos anos,
ela, com investimentos do Programa de Desenvolvimento Integrado, que foi o PDI, ela sofreu profundas reformulações urbanas na sua estrutura. E essas reformulações refletiram principalmente sobre a mobilidade. Esse programa, ele teve abertura de novas ruas, canaleta de ônibus, ciclovias, enfim, e esse programa ele chegou praticamente a ser concluído no ano passado, e nesse ano Cascavel ela já está inserida em um outro programa, que é o Cascavel Avança, que também preza sobre, ele tem o objetivo, né, de estimular a mobilidade, de ter uma acessibilidade urbana de todos os cidadãos. Então, como esse programa ainda está no início, se tem uma curiosidade, eu enquanto estudante e moradora da cidade, né, e também acaba sendo uma oportunidade de verificar como a cidade está e como ela está se desenvolvendo e ainda poder gerar uma contribuição nesse ponto da acessibilidade urbana. E também, pela metodologia que vai ser utilizada, ela acaba permitindo novas descobertas nesse meio urbano. Como o Mariano já ressaltava, Cascavel é uma cidade média que compartilha de muitas características de outras cidades de mesmo porte, mas ela ainda tem algumas especialidades singulares nesse processo. Então, partindo dessa contextualização, o problema que a pesquisa visa atingir, ele se baseia nessa seguinte questão: quais as regiões mais segregadas da cidade de Cascavel, sob as perspectivas configuracional, socioeconômica e funcional da mobilidade urbana? E, como justificativa, o estudo ele se baseia nesses 3 pilares. Ele pode contribuir não apenas para qualificar a mobilidade urbana, mas também sobre as questões que vão atingir um sistema urbano que seja mais eficiente, mais conectado e inclusivo, tendo em vista que são essas as características que acabam tornando uma cidade mais integrada, mais conectada, e que vão gerar ganhos tanto sociais quanto econômicos, né? Então, esse fato ele acaba dando sustentação, tanto para a escolha da cidade, quanto para o método de análise, que vai ser a sintaxe espacial. Porque os estudos já desenvolvidos que associam a sintaxe espacial, eles têm como área de investigação regiões metropolitanas ou capitais, cidades de grande porte. E são poucos os estudos que abordam esse tipo de questionamento, esse tipo de análise, em cidades interioranas de porte médio. Então, alinhando a cidade com a metodologia, acaba se tornando uma oportunidade de verificar como vai ser o casamento dessas duas condições. E, além disso, acaba sendo também um instrumento auxiliar para as políticas de intervenção urbana, visando que a busca pela eficiência e pela equidade nos sistemas urbanos, por meio de uma distribuição das atividades, acaba sendo uma meta bem importante para os planejadores urbanos, né? Então, ao responder o problema de pesquisa, o estudo pode contribuir para esse conhecimento da dinâmica urbana, com dados bem atuais, né? E também ele pode auxiliar no controle dos fatores de crescimento, na acessibilidade, na geração de novos centros de bairros, também na facilidade da distribuição de infraestruturas em relação à densidade de moradores. E de maneira mais direta, também pode contribuir na implantação e na reformulação desses novos planos de mobilidade, né? Sendo que é o momento que a cidade está vivendo hoje, visando que esses planos de mobilidade, eles têm o dever de integrar e interagir já com as estruturas pré-existentes, e assim pode contribuir com uma redução de gastos excessivos, né, do sistema, e trazendo uma eficiência econômica em geral. E por que foi escolhida a cidade de Cascavel? Além desses fatores, né, por que foi escolhida essa cidade para o estudo? Atualmente, Cascavel está inserida em uma importante dinâmica regional com seus municípios vizinhos. Alguns autores, eles trazem a ideia de que
As cidades médias, elas são consideradas potências intermediárias, por serem aquelas localidades que situam os equipamentos de distribuição para toda a região que ela está inserida, né? Então, ela ajuda no funcionamento dessa organização político-econômica que ela se encontra. E Cascavel, ela acaba entrando perfeitamente nessa descrição, nessas características. No passar dos anos, a cidade, ela acabou reforçando esse papel como polo, né, ao intermediar esses processos de bens e serviços para toda a região oeste do estado. Então, ela acaba tendo uma notoriedade em âmbito regional, sendo cada vez mais intensa e significativa. Então, conseguir promover uma cidade na importância que Cascavel tem hoje, com uma boa acessibilidade urbana, uma facilidade de locomoção, sendo uma cidade com uma integração mais orgânica, acaba sendo um fator chave para ela ter um contínuo progresso e desenvolvimento. Visando também que as cidades polos, elas não são, uma cidade ela pode ser considerada polo e pode deixar de ser se outra região acaba crescendo mais que ela. Então, para que Cascavel mantenha e se fortaleça nessa centralidade que ela conseguiu, ela precisa ser uma cidade organizada, integrada, né, que tenha uma fácil acessibilidade, e sendo assim, ela pode apresentar ganhos tanto sociais quanto econômicos, podendo ser porta de acesso para atratividades, para novos investimentos, o que vai refletir também, vai causar um efeito dominó nas cidades menores ao redor, né? Como já diria Marandola Júnior, um dos indicadores mais consistentes da produção do espaço na integração na escala regional é a mobilidade urbana, né? Então, diante disso, o objetivo geral da pesquisa é identificar as áreas segregadas sobre o viés da mobilidade urbana na cidade de Cascavel e, de modo específico, analisar a cidade de Cascavel, seus planos, programas e a dinâmica existente da mobilidade urbana, examinar como a configuração espacial influi no comportamento da sua mobilidade, verificar a correlação da mobilidade com a integração da cidade, identificar as externalidades que a cidade possui diante de sua mobilidade. Então, passando para a parte do aporte teórico, onde eu vou mostrar os principais conceitos, né, que foram utilizados e que vão dar suporte para todo o restante da pesquisa. O primeiro ponto, então, ele versa sobre a morfologia e configuração urbana. Del Rio aponta que abranger a importância da morfologia urbana está em compreender a lógica de formação, evolução e transformação dos elementos urbanos e das suas interrelações. Então, falar em forma urbana ou espaço urbano, a gente remete necessariamente a uma abordagem dos processos de organização social na cidade a partir das suas características configuracionais, da sua configuração. Então, a gente sabe que ela está em contínua modificação devido a essa interação, né, dos diversos fatores que são produzidos e resultantes no meio urbano. Então, o conceito de forma urbana, ele está muito relacionado com o de espaço urbano. E o que é o espaço urbano? Ele é um arranjo morfológico no qual se apontam dois componentes essenciais, que são os edifícios, que limitam as possibilidades de movimento das pessoas, e os espaços livres, os quais são delimitados por essas edificações, e é o local onde ocorrem os contatos sociais, né? Então, a forma urbana acaba sendo o resultado desses dois componentes sobre o território, e também é resultante de como as diferentes partes da cidade, elas vão se estruturar sobre isso. Então, a gente entender que a forma urbana, ela tende necessariamente a uma necessidade do contexto que ela está inserida. Então, ela acaba sendo relacionada essencialmente com a sua função. Assim, ela consegue permitir um desenvolvimento mais
eficaz, né, das atividades que se processam no meio urbano. Então, o segundo conceito importante é sobre a mobilidade urbana. O termo ele tem origem do latim, né, mobilidade de mobilis, que significa o que pode ser movido ou deslocado, e mover, que é deslocar ou colocar em movimento. E a palavra urbano, de urbis, que significa cidade. Então, se a gente acoplar a mobilidade urbana, acaba indicando alguma coisa como aquilo que se move na cidade. Entretanto, hoje, devido à complexidade urbana, o termo ele acaba apresentando um conceito múltiplo. Ele é um fenômeno que ele compreende muitas dimensões, tanto em nível social quanto em nível econômico. Então, por muito tempo, o termo de mobilidade urbana ele foi inteiramente associado com a imagem de circulação de veículos. Só que hoje já não cabe mais apenas essa constatação. Hoje a gente entende mobilidade urbana como uma característica referente a uma facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Então, a mobilidade ela acaba sendo repensada e rediscutida com mais frequência, trazendo um conceito, então, que seja mais amplo e que auxilie, né, nessa orientação e nessas ações de proporcionar ao cidadão o direito de um acesso mais equitativo e mais eficiente dos espaços e dos equipamentos urbanos. Mais diretamente, em 2012, no Brasil, a Presidência da República sancionou a Lei 12.587, que versa sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e que tem como objetivo colaborar com o acesso universal à cidade, fomentar e criar condições para que sigam uma diretriz de desenvolvimento, né? E essa lei, ela atribui aos municípios que apresente e execute, então, uma política de mobilidade urbana que seja compatível, né, com as demais legislações municipais. Então, o terceiro conceito sobre a segregação urbana, da mesma forma, ela também é oriunda do latim segrego, que traz a ideia de cercamento. E a usabilidade desse termo teve início na escola de Chicago, onde se estudava a cidade em pleno crescimento, onde elas ganhavam muitos imigrantes, ou até mesmo pelo êxodo rural, que era um fenômeno novo para aquela época, né? Então, a gente sabe que os recursos urbanos que a cidade ela tem competência de fornecer, eles não são difundidos espacialmente de maneira uniforme. Com isso, as infraestruturas também acabam sendo limitadas. Então, acaba surgindo uma desigualdade de acesso, uma apropriação desigual dos espaços, que vai resultar em uma hierarquização dos ambientes, né, urbanos. Então, reflete isso sobre um processo de fragmentação ou de segregação dos espaços urbanos. Então, a segregação, no sentido urbano, ela é compreendida como uma consequência das condições econômicas e sociais que são expressas pela essa produção desigual do espaço urbano. Então, ela acaba sendo um ponto não estático, ela acaba sendo um processo. E ela tem se acentuado ainda mais nas últimas décadas em decorrência dessa intensa expansão urbana que a gente vivencia. Então, acaba que, da mesma forma que ela é a causa, ela também é a consequência, porque na medida em que ela provoca desigualdade de acesso, ela também colabora impedindo um desenvolvimento, né? Então, partindo para a parte da sintaxe espacial, que é o ponto-alvo do trabalho, que essa teoria, ela é utilizada tanto como teoria como metodologia, que eu vou explicar lá mais para frente. E o que é a sintaxe espacial? Ela é uma que foi originada entre as décadas de 80, em Londres, por Bill Hiller e Juliane Hanson. Esses autores, eles propuseram
a partir de observações da cidade, uma teoria que visasse conectar os aspectos físicos e os aspectos sociais da cidade. Então, eles elencaram uma série de propriedades sintático-espaciais, que eu vou mostrar a seguir, para se chegar a essa constatação. Então, essa teoria ela acaba rompendo com um padrão de diferenciação entre o que é vida social e o que é vida, o que é o espaço, visando que essas duas coisas, né, elas se unem em um único arranjo, digamos assim. Então, conforme Kafka explica, a sintaxe espacial ela é um de métodos e técnicas de descrição e de análise da configuração espacial, possíveis vinculações com o comportamento social urbano. Então, ela acaba sendo uma abordagem tanto teórica quanto metodológica, e ela utiliza modelos computacionais para compreender essas questões. Os autores eles criaram duas maneiras de descrever essa desagregação que a sintaxe espacial trabalha, que são os mapas convexos e os mapas axiais. E eles utilizaram esses elementos para que possa ser trabalhada de maneira mais simplificada e direta e sem perder as informações que são necessárias para o entendimento. Então, aqui nas figuras, eles partiram de uma cidade qualquer, onde está dividido em sistema viários e quarteirões, um negativo dessa cidade, trazendo em destaque de preto, que é espaço público, e em branco, ficando os espaços. E a partir disso, eles traçam os mapas axiais e os mapas convexos. Os mapas axiais, marcados por linhas que passam sobre o sistema viário, né, digamos assim. E os espaços, e o mapa convexo, ele é representado por polígonos que encobrem, né, todo o sistema. De modo mais didático, explicar isso aqui dizendo que as pessoas, elas se movimentam por linhas, que são dadas aqui no mapa axial, e elas se reúnem ou se encontram em espaços que são dados no mapa convexo. Então, de forma resumida, eu tenho que, de uma malha urbana qualquer, eu posso obter o mapa convexo e o mapa axial. Então, o mapa convexo, ele é expressado por polígonos, e são áreas urbanas de uso público que têm uma característica bidimensional, e ele resulta na medida de convexidade, que mais para frente na metodologia eu vou mostrar como ela é calculada. E o mapa axial, que é dado por linhas axiais, e ele tem uma característica linear, e eles estruturam o espaço urbano ligando os espaços convexos, né? Digamos assim. E a partir dessas medidas, a partir da axialidade e da convexidade, que são o ponto-alvo da análise sintático-espacial, são derivados alguns elementos. E essas medidas resultantes dessa decomposição axial e convexa são chamadas de medidas sintáticas. E devido à organização do espaço urbano, elas são ramificadas em locais e globais. As de caráter local, elas têm esse nome porque elas se manifestam nos espaços mais próximos. E elas são dadas pela conectividade, pelo controle e pela integração local. E as globais, elas, por avaliam a cidade como um todo, né? Pela integração global e pela profundidade. Derivando dessas medidas aqui, existem as medidas de segunda ordem, que fazem elas fazem uma combinação dessas medidas, que é a inteligibilidade, que combina a conectividade com a integração global, e a sinergia, que combina as duas integrações. Agora eu vou explicar cada uma dessas medidas e como que elas são trabalhadas, né?
Então, a primeira medida, que é a conectividade, ela é considerada a principal, a fundamental das medidas do sistema, porque ela indica a relação entre os integrantes desse sistema urbano. Então, ela mede, a partir de um ponto, quantos outros vão estar conectados diretamente a ele. Partindo daquela malha viária que a gente já conseguiu, ampliando ela, ela vai ver a partir de um ponto com todos os destinos, e fazendo isso com todo o sistema. Então, pegando de exemplo o ponto B. Se eu estou em B, eu quero ir para A. Eu vou andar um espaço. Se eu estou em B e vou para C, eu ando um espaço também. Mas se eu estou em B e vou para D, eu já ando 2 espaços. Então, essa medida, ela calcula de todas as origens do sistema para todos os destinos, trazendo uma matriz da conexão dos pontos. E o ponto que vai apresentar uma menor somatória, ele é considerado o ponto que está mais conectado com todo o sistema. No caso desse exemplo, o ponto B, né, foi o ponto mais conectado, porque ele apresenta uma somatória de origens e destinos menor, diferente dos pontos D e E, que apresentam uma somatória, são a maior somatória, né, então são considerados os pontos mais desconectados do restante do sistema. Então, a próxima medida, que é a medida de controle, ela calcula a influência de um espaço sobre o outro, sobre esses acessos e conexões que tem. Então, cada espaço possui um certo número de vizinhos, né? Cada espaço tem um número de vizinhos que estão diretamente conectados a ele. Então, cada um desses espaços, ele vai ceder a cada um dos seus vizinhos o número dividido pelo número de vizinhos. Ou seja, se eu pegar um espaço ponto F aqui como exemplo, o ponto F, ele tem conexão com B, com G, com H e com I. Então, todo mundo começa com 1. E ele vai ceder, como ele tem 4 conexões, 1/4 para cada, só para os vizinhos imediatos. Mas, da mesma forma que ele vai ceder, ele recebe dos seus vizinhos à medida que os vizinhos podem dar, digamos assim. G, H e I, como só tem essa conexão com F, eles vão ceder 1. Mas B, como tem outras 2 conexões, com A e uma com C, ele acaba cedendo apenas 1/3, né, que é a divisão das conexões que ele tem. Então, vai fazendo uma balança ali, e quanto maior é o número final que um ponto tem, ele é considerado um ponto que tem um maior controle sobre os seus vizinhos. Passando para a terceira medida, que é a de profundidade. Essa medida ela é calculada a partir de quantos espaços, ou quantos passos, digamos assim, tem da passagem de um ponto para qualquer outro ponto do sistema. Então, ele é dado pelo número mínimo de espaços ou de mudanças de direção que é necessário passar para se chegar aonde deseja. Então, pegando como exemplo, se eu estou no ponto A e quero ir para o ponto C, eu posso tomar esse primeiro caminho, como eu posso tomar esse segundo caminho, como ainda tem um outro terceiro caminho. Então, cada rota, ela me dá um número de espaços diferentes. Então, a gente tem que o espaço, a rota mais profunda seria essa rota 3, porque ela passa em mais espaços. Então, se eu traduzir, fazendo uma analogia com uma casa, vou pensar o seguinte, se eu estou entrando numa residência e eu quero atingir o cômodo mais profundo, que é um quarto, e para chegar nesse quarto, eu tenho que passar pela sala, pela cozinha, pela sala e por um corredor. Eu tenho que passar por 3 ambientes. E se eu quero chegar só até a sala, eu só preciso passar pela cozinha. Então, acaba que o quarto se torna o ambiente mais profundo e a sala o ambiente menos profundo desse sistema, né? Dessa lógica. E essa medida de profundidade, ela é associada
a medida de assimetria e de simetria, porque um sistema ele pode ser simétrico ou assimétrico. Ele é simétrico quando, a partir de um ponto, eu posso acessar qualquer outro ponto, sem necessariamente passar por um espaço intermediário. Aqui, eu consigo ir de B para C ou para A, sem passar por nenhum ponto. Diferente de quando o sistema é assimétrico. Quando ele é assimétrico, necessariamente eu tenho que passar por um ponto intermediário para atingir o ponto desejado. Acontece aqui, eu tenho que necessariamente passar por B para conseguir ali o ponto C. Essa propriedade está estritamente ligada com a medida próxima à integração. Essa medida de integração, como eu disse, ela é ramificada entre local e global. E no local ela é também chamada de raio 3, porque ela é dada, ela mensura a trajetória de um ponto com somente as linhas ou os espaços que estão a um raio de metros daquele primeiro ponto. Então, ela tem uma importância dentro do espaço, uma importância local, porque ela só vê um raio de 3 metros, diferente da integração global, que ela é considerada de raio N, porque essa foi... É de 3 passos, né? Não 3 metros. De um raio de 3 passos, isso. Então, a de raio, a global, que é de raio N, ela é determinada por N, porque essa quantidade ela não é determinada. Porque um sistema ele pode ser diferente, né, de tamanho de outro. Ela analisa globalmente uma cidade, digamos assim. E como eu mencionei anteriormente, derivado daquelas medidas de primeira ordem, a gente tem a inteligibilidade e a sinergia, que relaciona os sistemas locais e globais. A inteligibilidade, ela pode ser exemplificada, assim, se eu estou em uma rua, que ela é, ao mesmo tempo, muito integrada com todo o sistema, só que também ela é imensamente cruzada por outras ruas. Esse é considerado inteligível. Então, ele relaciona a importância da conexão de uma linha com todo o restante do sistema. E a sinergia, ela assimila uma combinação de forças, ou seja, uma sinergia entre a acessibilidade local e global de um sistema. Então, ela estuda como espaços que são bem integrados localmente se ligam com ambientes que são integrados globalmente. Então, ela analisa um sistema tanto local quanto global. Passando para a parte das aplicações empíricas, a gente buscou levantamentos de trabalhos mais recentes que tratam sobre o tema que a pesquisa vai abordar e que utilizam a metodologia da sintaxe espacial de análise. E, embora seja, então, de 2004 para cá, muitos foram os trabalhos que abordaram essa metodologia, e embora ela seja uma teoria que ela é da década de 70, 80, ela ainda é muito utilizada porque ela permite uma gama de análises, né? Ela abre um leque de oportunidades para ser explorado. Então, a gente percebe que ainda ela ainda está em alta de ser estudada, né? E partindo para a parte mais focada no estudo, né, que é a cidade de Cascavel, dos anos 50, a cidade ela sofreu com um rápido desenvolvimento econômico, né, numa expansão urbana, e de 90, da década de 70 até final de 2010, ela cresce quase 200 mil habitantes, né, e em 2019 ela chega a 328 mil habitantes. E como eu já comentei anteriormente, em 2015, a cidade estava inserida nesse programa de desenvolvimento integrado, e atualmente ela se encontra no programa Cascavel Avança, que versa sobre a mobilidade urbana,
que teve uma licitação para ser aprovado um plano de mobilidade para a cidade, que está em processo de andamento, e o somatório desses dois, né, esses dois programas, eles vão trazer reformulações para a mobilidade e para a configuração espacial da cidade, né? Então, ainda cabe essa constância em estudar como isso vai ficar. Então, se a gente pegar uma análise de evolução urbana de 59 a 2019, a gente percebe que de 76 até agora, a cidade teve um crescimento mais expressivo no sentido norte-sul do que leste-oeste. A cidade ela teve uma expansão mais norte-sul, né? Então, talvez isso também já vai trazer algum para análise, né? Pode ser algum indício do que vem acontecendo. Então, chegando na parte da metodologia, que, como eu já expliquei anteriormente, vai ser utilizado a sintaxe espacial e todas aquelas propriedades que eu mencionei, e esses procedimentos, eles vão mensurar e ver e estimar, né, confrontar as condições da estrutura da mobilidade e verificar a condição de integração ou de segregação da cidade. Então, o primeiro passo nesses procedimentos vai ser a obtenção dos dados, que vão ser adquiridos na prefeitura municipalidade, aqueles mapas cadastrais, as bases cartográficas atuais, né, da cidade. E, em segundo ponto, vão ser feito o tratamento desses dados pela elaboração daqueles mapas sintéticos, que é aquele mapa axial que eu mostrei anteriormente, onde a malha viária da cidade ela vai ter eixos, né? Vão ser traçadas aquelas linhas em toda a extensão da malha viária. Isso vai ser feito através do software AutoCAD. E, no momento, na parte de processo, vão ser feitos os cálculos dos modelos, que é feito pelo software DefMapX, que é específico da sintaxe espacial. E de maneira, ainda o QGIS oferece algumas outras alternativas que, se for viável, também vão ser utilizados. E, por fim, na parte da análise, onde vão ser avaliados esses resultados, né, e verificando, então, a condição de segregação ou de integração da cidade quanto à sua mobilidade urbana. Partindo na parte de apresentação do espaço, que eu expliquei que tem os mapas axiais e convexos, essas são as fórmulas que se calcula a axialidade e a convexidade. Não entra no mérito, né, eu explicar, porque o programa, ele vai calcular já, e vai caber só uma análise dos valores que vão gerar esses cálculos. Geralmente variam entre 0 e 1, e isso vai mostrar como que o sistema está formulado. Então, também das sintáticas, que vai ser calculado a conectividade, que é aquela enumeração, né, das linhas ou nós, né, que é a conexão, o controle, que é dado quanto um espaço controla o outro, né, a profundidade. Aqui na profundidade, devido à diferença dos sistemas, ela é um pouco mais prolongada para se calcular, porque tem que se calcular a profundidade média e a simetria, então, dessa profundidade. E para tirar uma prova real, digamos assim, desse cálculo, é calculado a simetria relativa real. E quando eu disse que isso daqui tem uma relação com a integração, com a medida de integração, tanto local quanto global, é porque é a partir dessa que se calcula a integração, porque a integração ela é o inverso dessa assimetria do sistema. Então, partindo desses cálculos aqui, como resultado esperado, nós vamos chegar a mapas parecidos com esses, aqui nas velocidades litorâneas, né, Recife e Fortaleza, onde são os mapas, eles são mapas de calor, onde cores mais quentes
mostram a integração dessas vias, né, a integração do local, e conforme as cores vão se esfriando, digamos assim, são áreas mais afastadas, mais segregadas, né. Então, aqui em Fortaleza, a gente percebe que tem poucas vias, né, que integram todo esse sistema, diferente de Fortaleza, que a gente vê que já é uma parte mais integrada, né, esses aqui, tem vias maiores de acesso, e também a cidade de Porto Alegre e Manaus, que já tem estudos, né, que trazem, a gente percebe aqui em Porto Alegre essa parte mais conurbada da cidade, que já tem adensamento com outras cidades, né, essa parte mais ao norte, que ela é bem integrada, e aqui mais ao sul acaba sendo a parte mais segregada. E Manaus, que também, conforme Recife e Fortaleza, a gente percebe a presença de uma avenida, de um eixo que auxilia o sistema em bastante áreas mais afastadas, né, mais segregadas na periferia. Então, acredito que é isso. Obrigada pela presença e pela participação de todos. E eu fico aberta a questionamentos e sugestões, enfim. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Estamos abertos a perguntas e a colocações a partir de agora. Aqui no Facebook, só temos aqui te parabenizando, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para Ana. Pode ficar à vontade, né? Fica à vontade. Ana, parabéns, muito bacana. Eu escrevi umas coisinhas que eu vi na sua apresentação, mandei por WhatsApp para você, na Lidinha, que você vai, acho que a gente vai aprimorar a sua apresentação. Então eu vi algumas coisinhas detalhezinhos super pequenininhos, mas eu já mandei para você, depois você dá uma olhada e arruma aí. Eu esqueci, né, nessas nossas conversas, na disciplina até, você conseguiu ter acesso aos documentos da CNT sobre mobilidade urbana, 2015, acho que todo ano eles lançam, e por região, inclusive, Cascavel deve ter sido contemplada. Chegou a ver alguma coisa assim? Cascavel está contemplada naquele programa que eu falei, que é o Cascavel Avança, né? Que é uma lei federal que tem de mobilidade urbana, e ele está inserido nessa oportunidade, nessa janela de oportunidade do Ministério de Desenvolvimento, né? Que trata, até bem atual, foi esse ano que foi feita essa licitação para um plano de mobilidade da cidade. Não sei se tem a ver com isso que você está falando. O CNT é de transporte, ela faz sobre mobilidade urbana, os gargalos das mobilidades urbanas, e acho que seria legal você dar uma olhada. Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional do Transporte. Acho que seria bem legal você dar uma olhada, que pode ajudar você a ver esses problemas que pode estar em Cascavel, eu acredito, tá? Só isso. Beleza, obrigada. Vou dar uma olhadinha assim. Solange, por favor, pode usar o áudio e fazer a pergunta para a Ana Luísa? Muito obrigada. Bom, primeiro, uma alegria de estar aqui com vocês e muito feliz de ver o desenvolvimento da Ana. Parabéns, Ana. É realmente um grande prazer, né? Eu tenho algumas contribuições, Ana, e veja se elas são pertinentes ou não. Primeiro, lá na fundamentação teórica, quando você fala de espaço urbano, você cita que o espaço urbano ele é composto por dois elementos, os edifícios e os espaços vagos, né? Eu ampliaria, eu ao invés de usar a palavra edifícios, eu usaria a expressão espaço construído, porque o edifício, ele conota aquela coisa da edificação.
E a cidade, ela tem os espaços construídos e ela tem os espaços naturais, né? Veja se isso ajuda na sua pesquisa. Enquanto urbanista, me soa mais harmônico dividir uma cidade em espaços construídos e espaços naturais. Porém, talvez para a tua pesquisa, as tuas referências, fundamentações teóricas, né? Então é no sentido assim de ver o que é melhor para os resultados, né? E a nível de contribuição. Eu tenho uma pergunta que para mim não ficou claro, talvez na apresentação, mas qual é o recorte temporal? É 2020? É de 59 a 2020? Quando você vai fazer? Você vai fazer década por década? Para mim isso não ficou claro. Não, ele é um estudo atual, da configuração urbana atual, como que está hoje. O mapa que a prefeitura disponibilizou é o último mapa atualizado deles, né, que data de começo de 2020. Então, vai ser sobre a configuração atual da cidade que vai ser feito o estudo. Ok. Não, então agora ficou claro. Há um recorte temporal que você vai contar toda a história e tal, mas o teu objeto de pesquisa é 2020, né? E assim, só como contribuição, quando você cita lá que você vai usar mapas cadastrais, e aí é uma dúvida que eu tenho também, mas só para evitar qualquer dificuldade, você diz que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cascavel. É mesmo pela Prefeitura ou é pelo Instituto de Planejamento de Cascavel? Pelo Instituto de Planejamento. Então, veja só, porque até onde eu sei, toda essa documentação está no IPC e não na PMC, né? São pequenos ciscos, mas que às vezes um pequeno probleminha com esse pode gerar um problema. E mais uma vez, parabéns, eu tenho muito interesse em ver o resultado da sua pesquisa e também estou à sua disposição. Obrigada, professor Peri, também é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gosto muito de vocês. Obrigada, Solange, pelas contribuições. Oi, para professora Solange, aqui é o professor Cristiano está falando. São várias das suas contribuições, mas quando a Ana coloca na teoria ali os edifícios, e a senhora diz para colocar e trocar o termo para espaços construídos, não necessariamente são espaços construídos, né? É quase uma relação público-privado, ou seja, são as vias de acesso, as ruas, as calçadas, e o que a gente não pode acessar, né? Tipo assim, às vezes tem um terreno vazio no centro da cidade, ele é um espaço privado, e eu não posso usar ele para abrir uma rua ou cortar caminho, alguma coisa nesse sentido, né? É quase um público-privado. Obrigada às contribuições, às professora Solange, as contribuições da Ana Luísa e o Cristiano. Tem mais uma pergunta aqui do professor Sérgio Luiz Kuhn. Parabéns, Ana, pelo estudo amplo e abordagem teórica. Olhando para a prática, a mobilidade urbana em Cascavel tem os gargalos, não só com o transporte coletivo, como também com carros, bicicletas e pedestres. O maior é na região do centro, próximo da Catedral e ao longo da Avenida Brasil, sendo outro concentrado na rodoviária prefeitura, porém com locais de maiores acidentes e a política de transporte humanizado. O que você julga como prioridade nesse movimento pendular em geral? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. O estudo ele vai abordar, digamos assim, não o meio de transporte em si, mas como a estrutura da mobilidade ela auxilia no acesso aos ambientes, a toda a região
da cidade. Então, claro que onde ocorrem esses gargalos vão ser a parte, talvez, né, não sei, dependendo dos resultados, vão ser a parte onde mais tem acesso, tem mais conexão, talvez seja naquela análise, naquela medida de conexão e de conectividade, talvez sejam esses pontos que vão precisar ser reolhados na cidade, né? Então, acho que vai tratar alguma coisa nesse sentido. Que daí, depois, na parte dos resultados, que a gente vai conseguir identificar como que isso vai ficar. Se é mesmo que a gente vê ou não, né? Como que fica na teoria, e na prática. Obrigada, Ana Luísa. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Tem vários, aqui no chat, tem várias mensagens te dando os parabéns. Aqui a Lissandra Gil, parabéns pela pesquisa, também é arquiteta e urbanista e mestre na área, também tem como objeto de estudo a cidade de Cascavel, e diz aqui que está aguardando ansiosos os resultados da sua pesquisa. Obrigada. Ok. Pode Posso falar, aproveitar esses minutinhos, então, aqui eu, na verdade, acabei perdendo um pouco da apresentação, porque eu estava notando a presença dos alunos aqui, mas eu queria deixar colocar um tema, mais ou menos, só para discussão, né? Porque, assim, nós falamos muito de mobilidade urbana, né? E um dos maiores desafios de mobilidade urbana é quando nesse transporte da casa para o trabalho, do trabalho para casa, que a gente vê nas grandes cidades, aquele horário do rush, vamos dizer assim, que a gente vê nas grandes cidades, onde o transporte público e a estrutura de mobilidade urbana, né, do município é usada no limite, praticamente, assim, né? Pergunta é, a gente vê em grandes cidades, né, em grandes cidades que fez alguns temas da mobilidade urbana tá no plento até dos bairros residenciais com bairros onde tem os empregos para tentar diminuir, mais no sentido de tentar diminuir o tempo de viagem, de distância, esse tipo de coisa, em aumentar mesmo a estrutura de mobilidade urbana. Eu só queria que ela colocasse um pouco isso. Essa coisa da gente falar da mobilidade urbana passa por tentar diminuir as distâncias entre trabalho e residência, alguma coisa assim, no planejamento do crescimento do município? O trabalho em si, ele não vai tomar essa proporção, né? Ele não vai ir para esse caminho. Ele vai mais naquele sentido de integrar a cidade, de essa conexão, de conseguir levar de modo mais fácil o acesso a todo o instrumental urbano, digamos assim. Então, ele não vai tomar essa direção. Mas ele, sim, o sistema, né, acaba sendo uma cidade que acaba, né, tendo mais integração, ela acaba sendo mais, digamos assim, mais eficiente, né, nesse sentido. Porque a gente vê que, ainda mais essas cidades menores, né, que a maioria da infraestrutura urbana, ela está localizada mais no centro da cidade. Então, precisa ter essa conexão, né, entre as regiões, de modo que toda a cidade ela consiga acessar os equipamentos que são fornecidos. Porque você vê uma cidade do tipo de São Paulo, por exemplo, você vê que se você diminui o tempo de viagem, ou que você aumente a área de acesso, de atuação dos metrôs e ônibus e coisas assim,
o fluxo ele tem aquele pico enorme nos horários que o pessoal vai ou volta do trabalho, e depois durante o dia ele tem. Então, muitas vezes, essa estrutura de mobilidade urbana, ela fica ociosa grande parte do tempo, né? Mas é o que acaba dando acesso, né, à cidade. Então, querendo ou não, é necessário para você conseguir acessar de forma igualitária, né, todos os espaços. É que no limite, não estou falando de Cascavel, mas no limite não tem estrutura que dê conta, né? Chega num ponto que... Sim, eu entendo. Carlos, a ideia dessa trabalhar com essa sintaxe espacial, essas medidas de mobilidade, ver essa segregação principalmente na franja, nas bordas, né, da cidade. Ou seja, o quão segregado é uma determinada região, um determinado bairro, né? E aí não vamos trabalhar com desenvolver uma política pública para gerar uma maior integração daquela região. Aí é questão dos planejadores, da prefeitura, dos políticos, né? Mas é simplesmente mostrar para eles, aquela região precisa ser melhor trabalhada, né? Porque aquela região está muito segregada, né? Se você quiser levar a indústria para lá, vai ficar mais perto dos trabalhadores, ou quiser abrir vias de acesso, né? Aí é questão de política pública, né? Mas a gente vai mostrar, a intenção é mostrar quais são essas regiões que são mais segregadas, né? Não necessariamente são só as bordas, né, da cidade, a franja ali, né, mas praticamente em quase todos os estudos aparece. Igual quando eu mostrei nos mapas, né, dos resultados esperados aqui. Se a gente traz aqui para Porto Alegre, por exemplo, como aqui na região norte é uma parte mais adensada da cidade, a gente vê que não tem áreas que são caracterizadas como áreas segregadas, né? A gente vê mais aqui ao sul. A mesma coisa acontece aqui com Fortaleza. Ela é uma área mais... tem espaços, né, mais segregados, mais na periferia, mas não é em toda essa borda, né? Só em alguns pontos. É isso que a gente vai atingir nos resultados. O que Sandra Gil colocou aqui, seu trabalho visa investigar se as condições de mobilidade integram ou segregam, se segregam o quanto. Certo? É isso, né? Que aí depois ela colocou aqui colocações que você fez, ela compreendeu que é isso mesmo, né, Ana? Isso, exatamente. Ok, mais alguma colocação, algum questionamento? Aqui o professor Sérgio Luiz Kuhn colocou Cascavel é uma cidade inteligente, uma smart, com os integrados, interligados e de gestão para dar conta da mobilidade urbana, e isso faz parte, né, ou para sugestões no final do seu trabalho. Bem nessa linha que a gente atinge, né, de pegar esse norte das cidades inteligentes, né, que são baseadas nisso, né, em sistemas integrados, e ver como que Cascavel pode se comportar nesse sentido. Ok, Ana, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Quero te agradecer novamente pela apresentação, né? Muito parabéns pela apresentação, um bom trabalho, bem fundamentado, e desejo sucesso aí nos seus resultados. Obrigada a todos pelas contribuições e questionamentos. Antes de encerrarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma live aqui amanhã. Ela é promovida pelo Corecon do Rio Grande do Sul, e a temática é: até quando o crime vai compensar no Brasil? Incentivo e dissuasão da atividade criminosa. Então, amanhã, dia 14, às 19 horas, com Mauro Salvo, o professor Peri Chiquida e Luiz Marcelo Berger. Vamos disponibilizar o cartaz aqui
nas redes sociais do NDR, e ali tem o endereço para que vocês possam participar amanhã e assistir isso. Lembrando também, na quarta-feira, dia 15/7, das 19h30 às 20h30, mais uma das nossas conferências, o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que vai ser apresentada pela doutoranda Carla Tiskolski Rodrigues, que é orientada pelo professor Jefferson e co-orientada pelo professor Knut. Então, estão todos convidados para amanhã, terça-feira, né, a live do professor Peri, e quarta-feira, mais uma das nossas conferências. Lembrando novamente que vai estar disponível no site, no nosso canal do YouTube, essa apresentação, né, em breve. Muito boa noite a todos, agradeço a presença de todos e aguardo vocês na nossa próxima conferência.